antes de eu nascer, a minha mãe já sofria. Sofria com meu pai, porque meu pai era macumbeiro. Meu pai conversava com o espírito maligno, como eu falo com você nesta noite, você pode me ouvir. Um dia eu estava dirigindo o culto, quando um feiticeiro entrou e pegou um copo com água. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele jogou para cima o copo e o copo ficou parado no ar. E olhou para mim e falou: você faz isso, pastor? Ah, lá na igreja não tem nenhum gato. Eu vou arrumar um gato lá de fora mesmo. A minha irmã fez isso. O gato mais bonito lá da igreja é metido. Ah, eu vou arrumar um lá de fora. O namorado que a minha irmã arrumou, um rapaz bonito, uns olhos até diferentes, de outra cor, de mamãe me chamou. Eu fui com a minha mãe até o pronto-socorro. Lá eu encontrei a minha irmã num estado lamentável, porque o meu cunhado teve uma rixa com a minha irmã naquela tarde e deu uma facada em cima do seu abdômen. Os meus sobrinhos que estavam para nascer eram gêmeos. Um foi atingido pela faca na cabecinha e o outro na barriguinha, aquela morte triste. A minha vontade era de pegar um policial daquele, enforcar, matar. Eita, o meu ódio aumentava demais. Chegou um tempo, o policial estava me batendo. Disse: você não vai confessar o crime? Não, não vou não. Então vamos colocar ele no hotel 5 estrelas. O hotel 5 estrelas, irmão, é um quartinho de menos de meio metro que tem na penitenciária, lá no banco 1. Menos de meio metro. Você não pode nem estirar a perna. Você fica agachado. Cansou de estar agachado, você fica de pé. Cansou de estar de pé, você se agacha. Cansou de estar agachado, fica de pé. Me deixaram 90 dias dentro desse cubículo. Eu vou te mostrar o que é sinais de torturas. Pegava espinho de laranja e colocou debaixo da unha do dedão e começou a bater no outro lado, até o espinho desaparecer debaixo da unha. Depois falou: rapaz, quero ver se você aguenta essa. Puxou com um alicate e pegou uma felpa de bambu maior do que o espinho, colocou no mesmo lugar e começou a bater. O sangue esguichava, molhando o seu rosto, molhando a sua camisa, a sua mão. Ele pegava e passava a língua do sangue e dizia: eu vou tomar o seu sangue todo, rapaz, porque eu sou mais homem do que você. Eu vou acabar com você. Queridos, eu era um menino pequeno, quando mamãe perguntava para mim: filho, quer ser o que quando crescer? Eu dizia: mãe, eu quero ser pregador da palavra de Deus. A mamãe sabia que eu não ia ser pregador, coisa nenhuma, mas ela estava feliz. Eu queria ser um pastor, eu queria pregar, sair pelo mundo pregando a palavra de Deus. Minha mãe sabia que eu não ia ser pregador nem na China, mas ela estava feliz da vida. Uma vez eu estava na igreja com a mamãe, tinha um cantor cantando. Eu era menino, Jair Pires. Eu fiquei tão empolgado que eu disse: não quero ser pregador, coisa nenhuma. Eu quero ser cantor. Eu quero ser cantor. É isso que eu quero. A hora que mamãe perguntar o que eu quero ser, eu já vou dizer para ela: mãe, eu quero ser cantor. A primeira vez que eu vi uma televisão na minha vida, estava passando um filme de artes marciais. Eu fiquei tão empolgado, irmão, que eu disse: ei, eu não quero ser pregador e não quero ser cantor. Eu quero ser lutador. É isso que eu quero ser. Eu não sabia direito a minha identidade, mas na minha casa também não tinha televisão. Por isso eu fui assistir na televisinho, aonde estava passando este filme de artes marciais. Sofrimento. Nós morávamos ao norte do Paraná. Mamãe, nós morávamos numa casa velha de coqueiro. A cobertura era de madeira, aqueles madeiritos de cedro. A nossa casa não tinha sofá, na nossa casa não tinha geladeira, na nossa casa não tinha liquidificador, não tinha batedeira, na nossa casa não tinha um carpê para pisar em cima, não tinha um colchão de espuma para dormir, tampouco um colchão de mola. Na nossa casa não tinha um fogão a gás, coitada de mamãe. Se ela tivesse um fogão a gás, ela não sabia nem acender, porque nunca teve um fogão em nossa casa. Tampouco
essa luz que você só aperta na tomada e acende a luz. Lá em casa não tinha nada disso. Lampiãozinho, a lamparina, colchão de palha. Um tempo desse, natalino, fui dormir na casa de um irmão, lá no Rio Grande do Sul. A gente foi num sítio. Eita, irmão, eu não matei saudade, coisa nenhuma. O colchão de palha. Quando você dá aquela virada na cama, você não consegue dormir mais não. Acorda o vizinho todinho. Que barulhão que faz aquilo. Meu Deus do céu. Era aquele colchão da gente. Vamos voltar. Antes de eu nascer, a minha mãe já sofria. Sofria com meu pai, porque meu pai era macumbeiro. Meu pai conversava com o espírito maligno, como eu falo com você nesta noite, você pode me ouvir. Meu pai falava com o inimigo. Meu pai macumbeiro. Só minha mãe com o joelho dobrado, falando com Deus. Mamãe tinha que aguentar na oração. Eu não sei se nessa noite aqui tem irmãs da característica da minha mãe. Eu não sei se tem, eu não sei se não tem. Eu não vou dizer que tem, não vou dizer que não tem, mas é difícil. Quando chega numa noite de sábado, a minha mãe olhava para o meu pai e dizia assim: meu velho, a roupa de você ir para o baile está passadinha. O meu pai ia para o baile e minha mãe ia para a oração. Era difícil demais, irmão. E quando chegava de madrugada, meu pai chegava bêbado, endemoniado e derrubando tudo em casa. Ele derrubava tudo. Graças a Deus. Lá em casa também não quebrava nada, irmão. Porque o que não era de ferro era de pau. O que não era de pau era de ferro. Furava o chão, mas não quebrava nada. Mamãe levantava, colocava as coisas no lugar, olhava para o meu pai e dizia: meu velho, você está nervoso? Vou fazer um café para você. E para fazer o café lá em casa era outra dureza. Não tinha o tal da garrafa térmica. Tinha que puxar água. Quem lembra deste poço, irmão? Hã? Até a água chegar em cima a gente morre de sede. Depois tem que colocar lenha, acender. E para acender o fogo, misericórdia, era duro demais. Água para esquentar, para fazer o café. E o banho, meio balde de água quente e meio balde de água fria. Só tem duas coisas que eu lembro que acontecia naquele banho da gente, irmão. Ou a água acabava, a gente estava cheio de sabão ainda, ou o prego entortava e o balde vinha cheio na cabeça. Eu tenho um galo, você está rindo porque não era tua. Eu tenho um galo na cabeça até hoje ainda, daquele banho da gente lá do sítio. Oh, aleluia! Você não dá glória agora não, né? Dê glória em tudo. Aleluia! Mas a mamãe com todo carinho. Outra característica da minha mãe, eu não aguentava mais ouvir minha mãe cantar. Sabe por quê? Não era por causa da voz dela não, porque a minha mãe só sabia um hino só, irmão. Era todo dia um hino só. A minha mãe estava carpindo roça, colhendo algodão, chacoalhando o amendoim, derriçando o café. O hino era só esse: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leva o povo deste mundo, seguirão as suas leis. Tudo que ela fazia, ela cantava. Estava tomando seu banho arriscado do balde cair na cabeça, mas estava lá: glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Difícil. A minha mãe orou 5 anos para o meu pai sair do centro de macumba. E meu pai lá no centro de macumba. Mamãe orou 10 anos, meu pai no centro de macumba. Mamãe orou 15 anos, meu pai no centro de macumba. Quando inteirou 20 anos de oração, aí aconteceu que meu pai ainda estava no centro de macumba. Nada tinha acontecido. E mamãe de joelho dobrado, falando com Deus. Meu pai era aquele homem que não tinha esse negócio de... Ele não gostava nem de passar na porta da igreja de crente. Diz que dava azar. Passar
na porta de igreja de crente dá azar. Por isso ele cortava o quarteirão de lá para não passar. Se fosse nos dias de hoje, estava difícil, né? Cada esquina, meio de quarteirão, tem igreja para todo lado. Ele ia ter azar para todo lado, então. Meu Deus. E minha mãe, com o joelho dobrado. Minha mãe, outra campanha de mais 5 anos de oração. E meu pai no centro de Macumba. Eu tinha nascido, já era menino, acompanhando o sofrimento de mamãe. Mamãe, ô mulher que nasceu para sofrer. Eu penso assim, porque minha mãe tinha que aguentar tudo. A irmã do ciclo de oração. Quem sabe o inimigo já olhou para a senhora e disse assim: a sua casa é uma desgraça. O teu esposo não quer nada com Jesus, o teu filho está desviado, e por isso a sua casa é uma desgraça. Quem sabe você, mamãe, que está aqui nesta noite me ouvindo, até mesmo tem desanimado, dizendo assim: eu acho que a minha casa é uma desgraça mesmo, porque está desabando. Eu tenho orado e meu esposo não vem, o meu filho cada vez mais para lá. Eu tenho algo para te dizer nesta noite. A tua casa nunca foi uma desgraça, não é uma desgraça e nunca será uma desgraça, enquanto você estiver com o joelho dobrado falando com Deus. Ei, minha mãe, no dia que ela estava deitada com meu pai na mesma cama, o mais que meu pai invocasse o inimigo não chegava nem na porta do quarto, irmão, porque a presença da minha mãe afastava o inimigo. O crente que está com o joelho dobrado falando com Deus, o inimigo nunca vai derribar a sua casa. A tua casa é uma bênção. Na hora certa, teu esposo, teu filho ou tua filha vai vir para o lugar que você está pedindo a Deus para que ele venha ocupar o seu lugar na igreja. Oh, aleluia! Quem crê, levante a mão e glorifica. Aleluia! Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E mamãe orando, 30 anos. E meu pai no centro de Macumba. Mamãe já sofria comigo. Quando a gente ia para a igreja, a gente ia no dia de domingo. Nós morávamos num sítio. Nós passávamos em frente a uma academia. A minha mãe, quando percebia, a gente ia de manhã para o culto, já era culto dominical, à tarde na praça, e o culto à noite depois voltava. Aí era só o outro domingo. Minha mãe, quando percebia, minha mãe tinha andado uns 30, 40 metros. Ela olhava para trás, eu não estava com ela. Eu estava em frente à academia. Eu louco para aprender a lutar. Tudo que o professor mandava os alunos fazer, eu também fazia. Mas pelo lado de fora. Ninguém pode falar nada, eu estou para o lado de fora. Quem pagava uma aula, tinha 1 hora só de aula por dia. Eu não pagava nada, eu tinha o dia todo. Ficava lá dando cambalhota. A minha mãe voltava da onde ela estava, voltava em frente à academia e me dava um carinho tão gostoso. Era um beliscão no braço. Vamos para a igreja, menino. Eu falava: oh, mãe, eu já ia nada. Se deixasse, eu ia passar o dia todo ali. E ela me levava para a igreja. Quando chegava lá na igreja, mamãe dobrava o joelho e me dava outro carinho. Dobra o joelho aí, meu filho, dobra o joelho. Era outro beliscão. Aí eu dobrava o joelho ao lado de mamãe. A minha mãe fechava os 2 olhos e começava a falar com Deus. Eu também fechava, mas era um só, o outro ficava aberto. Eu queria ver o que estava acontecendo dentro da igreja. Eita, quando a minha mãe estava ligada com Deus, eu saía fora da igreja e voltava em frente à academia e ficava lá dando cambalhota pelo lado de fora. Eu acho que aquele professor, vendo direto aquele loirinho dando cambalhota pelo lado de fora, e um dia ele pegou e me convidou para fazer parte da sua academia. Eu não podia pagar, mas eu podia ajudá-lo, limpar, fazer alguma coisa. Qualquer coisa eu podia fazer ali. E eu comecei a treinar e eu aprendi alguma coisa. Eu me formei.
ao segundo dan acima de faixa preta em artes marciais. Eu ia para a festa dos outros, irmão. Eu tinha um gosto de ir para a festa, ir para baile, só para acabar com a festa dos outros. Eita! Eu gostava demais de acabar. Aí vinha alguém querer brigar comigo. Aí o outro que me conhecia dizia, não briga com ele não, porque ele é faixa preta. Aqueles mais audaciosos olhavam para mim e diziam, você é faixa preta mesmo? Eu dizia, não, sou preto inteiro. É porque eu não tinha Jesus na vida. Vamos seguindo o testemunho. Mamãe orou 35 anos. Meu pai ainda estava no centro de Macumba. Eu não aguento não, irmão Abel. É oração demais. Tem crente que, quando se trata de orar bastante, ele não quer nem saber. Ele desanima. Ele sai da igreja, muda de igreja, vai para o outro lado. Sabe aqueles os crentes macacos? Mas pula demais, irmão. Procurando sair do problema, mas o problema está nele mesmo. Aleluia. E vai de um lado, e vai para o outro, e vai para o outro. Dizendo, não, eu vou para tal lugar, porque lá a minha oração vai ser ouvida logo. E vai, sabe que o mesmo Deus que está aqui, quem está na outra igreja ali não está pedindo bênção para o mesmo Deus? É o mesmo, não é não? É. E quando eu estou sozinho na minha casa, você está sozinho na sua casa, você vai pedir a sua bênção, é para o mesmo Deus. É Ele, irmão. Ele quer ver se o crente é perseverante na oração. Aleluia. Ei, escute só. Mamãe orou 36 anos. E meu pai no centro de Macumba. Acontecia algo quando mamãe orava, que meu pai estava deitado, que o inimigo não vinha tentar, o meu pai pegava um travesseiro para querer falar com o inimigo. Meu pai era acostumado a falar com o inimigo. Meu pai ia lá para o paiol de milho. Quando chegava no paiol de milho, a minha mãe chegava com um travesseiro atrás. E meu pai ficava zangado com ela. Eu já não deixei você dentro de casa, minha velha. E meu pai ficava zangado, bravo com a mamãe. E minha mãe dava um sorriso e dizia, não, meu velho, eu sei. Mas é que o meu lugar é ao seu lado. Ela sabia, se saísse do lado do meu pai, quem ocupava o lugar era o inimigo. E o crente que não dá brecha para o inimigo, só tem vitória na vida. Aleluia. 36 anos de oração. É difícil. A minha mãe estava lá, esfregando a sua roupa. Viu? E na medida que mamãe esfregava a sua roupa. Sabe, quem tem um lenço aqui para me emprestar? Eu sei se os irmãos lembram. Eu venho, irmão, eu esqueço tudo. Aí os crentes me dando lenço e toalha. Meu Deus. Quem lembra? O tanque de roupa era uma tora, né? Rachada no meio, aquela tábua. E ficava. Quem lembra disso? Meu Deus, vocês eram todos da roça, irmão? Meu Deus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Está rasgando o lenço já, viu, irmão? Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leva o povo deste mundo. E está lá batendo a sua roupa. O relógio marcava 5 horas da tarde. O meu pai só chegava de madrugada. Mamãe nem lembrava quando meu pai chegou cedo em casa. Obrigado. Só de madrugada meu pai chegava. Ei! Enquanto mamãe cantava, chegou alguém e bateu no seu ombro. Mamãe deixou a sua peça de roupa. Quando olhou, era meu pai. Mamãe se espantou. Meu pai nunca chegava cedo, só de madrugada, derrubando tudo. Ele derribava tudo. O meu pai daquele dia não estava endemoniado, não estava bêbado, tranquilo. Chegou cedo em casa. 36 anos de oração.
de uma mãe. Minha mãe tratava ele com todo carinho, deu um sorriso para ele e disse: meu velho, chegou tão cedo hoje? Quer que eu vou fazer um cafezinho bem quentinho para você? Meu pai falou: não, Maria, eu não quero café não. Mas se você não quer café, você quer o que então? Meu pai, com aquele jeitão dele, disse para minha mãe: sabe de uma coisa, Maria? O que eu queria mesmo era que tu me levasse contigo na sua igreja hoje. Me leva na sua igreja hoje, me leva. Oh, aleluia. Era 36 anos que a minha mãe estava esperando por isso. A mamãe deixou a sua peça de roupa para lá. Mamãe preparou a melhor roupa do meu pai, preparou o banho dele. Meu pai trocou de roupa e foram para a igreja. Mamãe colocou o cavalo na carroça e foram para a igreja. O meu pai chegou na igreja, ele sentou-se lá no último banco. E meu pai sentado, os irmãos quando começaram a cantar o primeiro hino, o meu pai levantou e disse: para. Os covardes pararam. Os covardes é aquele que quando o inimigo se manifesta dentro da igreja, o pastor tem que parar com a mensagem para expulsar o inimigo. A minha Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele deu poder e autoridade para nós pisar na cabeça do inimigo. Você tem poder, você tem poder, você tem autoridade. Nós temos autoridade para esmagar. Já está esmagado, mas a gente ajuda mais um pouco. Esmagar a cabeça do cabeça rachada. Aleluia. Que vergonha para aqueles que correram. Pessoas saíram de perto do meu pai, outros saíram pelo lado de fora, dizendo: um demônio desse tamanho vai quebrar tudo dentro da igreja. Sabe aqueles crentes que têm medo do inimigo, irmão? Eu me lembro quando eu estava na África, tinha uma irmã na minha igreja. Oh, irmã, eu coloquei o nome dela de Irmã Fraqueza. A gente tinha um grupo de irmãs que fazia a oração matutina na igreja. Porque lá na África, irmão, para pregar você tem que orar. Se você não orar, você não consegue. Porque é demônio demais da conta. Muito demônio. Você chega lá no culto, tem pessoas, feiticeiros que entram no culto, irmão, para ficar desafiando você. Um dia eu estava dirigindo o culto, quando um feiticeiro entrou e pegou um copo com água. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele jogou para cima o copo e o copo ficou parado no ar. E olhou para mim e falou: você faz isso, pastor? Falei: não, eu faço o contrário. Peguei uma vassoura e taquei no copo. Só faz ele ficar parado e eu faço ele cair. Eu faço alguma coisa. Para quê? Eu quero aprender a ficar com o copo parado. Eu não sou mágico, não sou palhaço de circo. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Camarada, você chega assim no braço dele e não tem nada. Ele faz assim, ó. E quando abre a mão está cheio de aranha. Se você não orar, você não consegue enfrentar. Não consegue, não. Eu falei para a irmã: por que a senhora não vai orar com a gente de madrugada? Ah, não, pastor, eu sou muito fraca demais, eu não consigo nem acordar. Irmã, coloca um despertador para despertar. Irmão, eu sou tão fraca, meu pastor, porque se eu colocar o despertador, ele quebra. Falei: meu Deus do céu, essa irmã é fraca demais. Falei: irmã, se a senhora não consegue acordar, vou dar um jeitinho para a senhora. Então, depois do almoço, a gente sempre vai no grupo, nos hospitais, para orar para os doentes. Por que a irmã não vai junto? Ah, pastor, eu sou fraca demais. Se eu relar a mão no doente, ele morre na hora. Um dia eu estava dirigindo o culto, irmão, e manifestou um demônio. Eu fui expulsar o demônio olhou para mim e disse: eu não vou sair. Falei: demônio, eu não tenho tempo para perder com o demônio. Eu estou aqui ministrando um culto,
E não vou ficar perdendo tempo com o demônio, não. Saia agora, em nome de Jesus. O demônio olhou para mim e disse assim: eu vou sair, mas vou pegar o crente mais fraco que tiver dentro da igreja. Aí eu olhei assim, a irmã lá atrás gritou: ei, eu sou forte! Ah, aleluia! Agora é forte. Quem é forte em Jesus? Levante a sua mão e glorifique o nome santo do nosso Senhor Jesus. Nós somos fortes, irmão. O inimigo não pode com o crente mais fraco que tiver dentro da igreja. Ele pode estar fraco, mas na investida do inimigo, ele conhece o nome que há poder. Aleluia! Que vergonha para aqueles que correram. Quando o pastor perguntou para o meu pai: o que o senhor quer? Meu pai disse: eu quero aceitar a Jesus como Salvador da minha alma. Ah, irmão, quem ficou feliz foi a minha mãe. 36 anos de oração. A primeira pessoa que chegou ao lado de papai e veio com ele para frente era minha mãe. Quando chegou em casa, irmão, frango ao molho a gente comia só no Natal, irmão. Só no Natal. Eu costumo dizer, era uma grande verdade. Mês de janeiro, fevereiro, mamãe mostrava pra gente os pintinhos. A galinha tinha acabado de chocar, os pintinhos catando quireirinha. Minha mãe olhava e dizia: ó, meu filho, é pra gente comer no Natal. Meu Deus, o Natal tinha acabado de passar. A gente ia comer outro frango no Natal ainda. Meu Deus, mas aquela noite ia ter festa na minha casa, porque o meu pai aceitou a Jesus. Era motivo de festa. Mamãe acendeu um lampião e foi lá no poleiro e pegou um frango e matou, fez frango ao molho com arroz. É comida predileta do meu pai. Não posso negar que é a minha também. Aleluia. Mas quando meu pai se assentou, olhou para minha mãe e falou assim: eu estou sem apetite. E meu pai, além de ir na igreja, irmão, com roupa bonita, mas meu pai foi descalço, porque não tinha sapato que coubesse no pé do meu pai. Tinha que mandar fazer, e assim mesmo saía apertado. Meu pai calçava 52. Eu não tenho olho na cabeça não, mas eu sei que tem obreiro aqui olhando no meu pé. Não, era meu pai, não era eu não. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Era motivo, irmão, de alegria, de festa. Mas meu pai olhou para a mamãe e disse: estou sem apetite. No outro dia o meu pai não tomou café. Na hora do almoço meu pai também não almoçou. Minha mãe, preocupada com meu pai, disse assim: meu velho, você tem que se alimentar. E meu pai disse assim: fica tranquila, porque Jesus está me sustentando. Aleluia! Aleluia! Quando inteirou 15 dias que meu pai aceitou a Jesus, o Senhor o recolheu para a glória. Eu já era rapazinho. Dentro dessa casa começou a viver eu, a minha mãe e minha irmã. A minha irmã era crente da igreja. Mas quando a mamãe dava conselho para a minha irmã, ela fazia uma tempestade com um pingo d'água. Sabe por quê? Vou mexer com vocês agora. Eu vou usar a linguagem do jovem. Ah, lá na igreja não tem nenhum gato. Eu vou arrumar um gato lá de fora mesmo. A minha irmã fez isso. O gato mais bonito lá da igreja é metido. Ah, eu vou arrumar um lá de fora. Quando chegou em casa, a minha mãe, uma mulher de oração, joelhos dobrados, chegou para minha irmã e disse assim: não vai dar certo, minha filha. Não vai dar certo, você é filha de Deus. Você aceitou a Jesus, a sua vida é transformada. O namorado que a minha irmã arrumou, um rapaz bonito, uns olhos até diferentes, de outra cor. Várias passagens pela polícia por assassinato. E quando isso acontece, irmão, quando a gente vê alguém que é mais espiritual do que a gente, é difícil alguém dizer: ei, você está no caminho errado, Jesus está voltando. Eu quero ver você também na caravana que vai para o céu. Quando vê que alguém é mais espiritual, está fazendo uma coisa errada, ah, eu vou fazer também. Aquele alguém é tão crente, está fazendo, vai os dois para o inferno. É tão gostoso quando a gente vê alguém fazendo a coisa errada. Você chega e dê a mão, puxe para o lado de cá, diga: Jesus está voltando, não faça isso.
Mas os filhos de 11, 12, 13 anos de idade já são maior do que a mãe, maior do que o pai. Acha que o pai e a mãe não podem falar nada, não podem dar conselho. Tem filhos que ficam até de mal com a mãe. Eu não conheço ninguém aqui nesta noite. Mas se Jesus mandar chamar pelo nome e sobrenome, eu vou te chamar, porque o Senhor tem uma bênção para você aqui nesta noite. Aqueles filhos rebeldes, olha para os pais e diz: não, você não é dono do meu nariz, não. Não. Daqui a pouco eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu estou contando o que aconteceu com a minha irmã. Ela teve que fugir. Fugiu com o rapaz. Mamãe não teve jeito, teve que assinar o casamento. Será que a minha irmã estava certa, irmão? Quem aceita Jesus é filho de quem? De quem? E aquele que está matando e roubando é filho de quem? Filho de Deus casa com o filho do diabo. O diabo torna sogro dele. Você nunca pensou nisso? Pense nisso. Eu sei que pastores, irmãos do ciclo de oração, tem muito exemplo para dar sobre isso. Pessoas que pedem oração para a gente. Você ora, quanto mais você ora para ele, ele continua pior. Já viu isso? Pessoas que estão na família errada. Oxalá que você pertence à família de Deus nesta noite. Aleluia. Ei, um dia de domingo eu fui com a minha mãe na casa desse cunhado meu. Passamos o dia todo lá. Quando chegou a boca da noite, voltamos. À tardezinha, voltamos para casa. E minha mãe ia arrumar uma mochila para voltar para a casa da minha irmã. Porque a minha irmã estava com seu 9 meses bastante avançado. A minha mãe estava feliz porque mamãe ia ser avó. Eu estava feliz, eu ia ser titio. Horas depois chegou a viatura da polícia na minha casa. O policial olhou para minha mãe e falou: a senhora me acompanha. A sua filha está ruim no pronto-socorro. Minha mãe nem ligou pronto-socorro com maternidade. Mamãe me chamou. Eu fui com a minha mãe até o pronto-socorro. Lá eu encontrei a minha irmã num estado lamentável. Porque o meu cunhado teve uma rixa com a minha irmã naquela tarde e deu uma facada em cima do seu abdômen. Os meus sobrinhos que estavam para nascer eram gêmeos. Um foi atingido pela faca na cabecinha e o outro na barriguinha. Aquela morte triste. A minha mãe ficou quase louca. A mamãe não sabia o que fazer. Para animar a minha mãe ou acalmar a minha mãe, eu achei que eu ia fazer isso. Eu disse: mamãe, fica tranquila. Porque aonde eu achar o meu cunhado, eu vou matá-lo. E mamãe sabia que eu ia cumprir com a minha promessa, porque ela conhecia o filho que tinha. Mas a minha mãe tinha força para dizer: não, meu filho, somente Jesus pode dar solução para todos os problemas. Somente Jesus. Minha mãe tinha força para isso. Vamos deixar minha irmã de lado. Ficou vivendo nessa casa, eu e a minha mãe. Um dia, eu saí pela cidade, eu vi um cartaz escrito assim na parede: grande festival de samba na cidade de Umuarama. Eu já era compositor, já tocava bem, ou pelo menos achava que tocava. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou para esse festival. E fiz uma inscrição. Mas quando eu cheguei nesse festival, irmão, o timbre das pessoas que estavam cantando era muito elevado. Eu falei: eu não tenho condições de ganhar nesse festival de samba, não. Olha o timbre de voz desse pessoal. E comecei a ver. Mas quando chegou a minha vez de cantar, eu não tinha conjunto. Então eu tinha que tocar. Sentei na banqueta do piano e tirei a melodia. E quando comecei a cantar, eu cantei. Quando terminei a minha música, fui sentar. Dali a pouco terminou o festival. Começaram a premiar, dar os prêmios para o 10º colocado, para o 9º, para o 8º, para o 7º colocado, para o 6º, o 5º, o 4º. Quando eu estava no 3º, eu pensei comigo: ixi, eu acho que eu não ganhei nem no 100º lugar. Nem no 100º eu acho que eu ganhei. Mas foi uma surpresa tanta quando apareceu o meu nome em primeiro lugar. Eita, quase escapou o aleluia aí errado, né, irmão? Chegou a erguer a mão ali. Oh, glória. Aleluia. Oh, benção. Amados, o chefe daquele conjunto
olhou para mim e disse assim: ei, gostei de ver você tocar, gostei do timbre de voz. Você não quer fazer parte do meu conjunto na capital de São Paulo? Ai, irmão, me deu uma felicidade, porque ganhava dinheiro lá no Paraná, só quem puxava enxada. Esse negócio de enxada não era comigo, não. Eu falei, vou embora para São Paulo. Eita, São Paulo, velho. Quando eu cheguei na minha casa, eu queria dar a notícia para minha mãe, mas quando eu cheguei na sala, não vi minha mãe. Olhei na cozinha, não vi minha mãe. Olhei lá no tanque de roupa, sabe o tipo do tanque, né? Mamãe também não estava. Cadê minha mãe? Nunca está em casa? Será que ela está? Abri a porta do quarto, minha mãe estava lá de joelho dobrado, falando com Deus. Falei, mãe, eu vou embora para São Paulo. Minha mãe nem ligou. Não tinha dinheiro. Se ela tivesse, também não me daria. Ela deve ter pensado que vai embora para São Paulo coisa nenhuma, só se for de a pé ou de carona. Mas quem vai dar carona para o negrão na beira da estrada? Dá nada. Um dia, irmão, eu estava vindo para São Paulo de carro e peguei. Eu estava num carro com documento do outro carro, que era tudo marronzinha, carteirinha. O policial me parou. Oh, meu Deus do céu. Não, eu não vou te multar não, mas volta lá buscar o documento. Certo. Aí eu ficava assim na beira da estrada. E quando vinha alguém a 100 por hora, quando vinha um negrão pedindo carona, passava a 160. Meu Deus do céu. Mas é difícil demais. A 10 metros de mim tinha uma loira também pegando carona. Agora eu pergunto, quem pegou carona primeiro? Não precisa nem perguntar, né? Oh, aleluia. Se o policial não me ajudasse, eu estava até hoje na beira da estrada. Mas o inimigo, quando ele quer acabar com uma vida, irmão, ele faz de tudo. Eu entrei numa banca de jogo, eu ganhei tanto dinheiro que dava para me vir para São Paulo, comprar passagem, ainda sobrava dinheiro para me passar alguns dias aqui em São Paulo. Eu com dinheiro no bolso, eu fui na rodoviária. A rodoviária era somente um barzinho. Eu cheguei na rodoviária, falei, moço, marcava 14 horas. Que horas tem ônibus para a capital de São Paulo? O moço olhou para mim e disse assim, 14h45. Eu falei, me dê uma passagem. E quando ele olhou, no seu fichário não tinha mais passagem. Tudo bem, eu vou outro dia. Isso que eu vou fazer, eu vou outra hora. Mas o inimigo já estava ali para fazer o prato para mim comer. Quando eu estava como daqui até o outro lado da rua, o inimigo entrou em ação. Chegou alguém desistindo de uma passagem. Aí todo mundo me conhecia na cidade, falou, ó, o Negrão, meu apelido era Negrão. O Negrão está querendo ir para São Paulo e não tem mais passagem. Chama ele. Aí chamou, o Negrão, vem cá. E eu comprei a passagem. Desde pequeno, todo mundo me chama de Negrão, irmão. Até hoje eu não descobri por que me colocaram esse apelido. Não descobri até hoje. Peguei aquela passagem, entrei dentro do táxi, falei, me leva até minha casa, porque pelo menos eu tenho que despedir de mamãe. Quando eu cheguei em casa, falei, espera aqui, motorista. Entrei. Na sala não tinha ninguém. Na cozinha não tem ninguém. No tanque de roupa não tinha ninguém. Eu não acredito que mamãe está no mesmo lugar. Eu abri a porta do quarto devagarinho. E quando eu abri a porta, minha mãe estava lá com o joelho dobrado. Só que a minha mãe estava diferente daquele dia. O seu rosto estava banhado de lágrimas. Como eu tinha pouco tempo, era mais de 14h15, o ônibus saía 14h45, eu tinha pouco tempo para voltar para a rodoviária. Então eu tive que bater no ombro de mamãe. Mamãe olhou para mim e disse assim, filho, não precisa dizer nada. Eu sei que você está até de passagem comprada para ir embora para São Paulo. Falei, meu Deus, a notícia corre rápido aqui. Eu comprei a passagem, aluguei um táxi. E minha mãe já está sabendo. Não foi um pombo correio que avisou a minha mãe. Quem avisou a minha mãe é aquele que você pede uma benção para a sua casa nesta noite. E ele pode levar a benção para a sua casa. Somente Jesus, ele pode ser tão rápido. Somente Jesus. A minha mãe, com seu rosto banhado de lágrimas, se levantou. E mamãe levantou e me fez um pedido. Não vá embora, meu filho. Aleluia. Quantas mães tem aqui nesta noite? Levante a mão bem alta. Oh, que benção. Até irmão levantou a mão. Deus os abençoe.
Aleluia. Tem mãe que é pai, tem pai que é mãe, é assim. Aleluia. Oh, glória. A minha mãe sabia que eu não valia nada, mas a minha mãe abraçou comigo e disse: meu filho, não vai embora. Mamãe precisa de você aqui. Eu não sei por que a minha mãe precisava de mim. Eu não fazia nada. Eu só dava desgosto para ela. E ela precisava de mim. Eu quero fazer uma pergunta para você, mamãe. Se chegar uma vizinha pertinho da senhora e começar a falar mal do seu filho, a senhora pode saber que seu filho não vale $1 furado, mas chega uma vizinha e começa a falar mal do seu filho. Ó, seu filho não presta, seu filho é isso. O que a senhora faz? Ajuda a falar mal do seu filho? Sim ou não? Isso é coração de mãe. O filho pode não valer nada, irmão, mas ela defende de unhas e dentes. Ame mais a mulher que vocês chamam de mãe. Às vezes a gente olha para a mamãe e diz: mamãe é chata, não pode dar nem conselho para a gente, filho fica de mal. É porque ela ama muito os filhos. Naquele dia eu podia ter falado: benção mamãe, te amo mamãe, ou a paz do Senhor, que era o costume de igreja de mamãe. Eu vou aventurar minha vida. Naquele dia eu não dei bênção, eu não dei uma Deus. Eu apenas saí pela porta da sala e entrei dentro do táxi e disse: vamos embora, motorista. O motorista começou a se afastar, e na medida que ele ia se afastar, me deu uma vontade de olhar para minha casa, aonde eu nasci. Obrigado. Aonde eu fui criado. Eu olhei, e quando eu olhei para trás, para a minha casa, eu pude contemplar uma cena de uma senhora que abriu a janela da sala e desbruçou no peitinho da janela. E com sua mão direita, ela acenava com uma mão. Ela nem sabia se o filho estava olhando para trás. Ela acenava assim com uma mão. Enquanto o carro não fez a curva do caminho, mamãe também não parou de acenar com as mãos. Querido, eu não podia escutar o que mamãe falava na hora que ela acenava com uma mão, dedicando ou colocando palavra em sua boca. Eu acredito que mamãe tinha uma luta com Deus, dizendo: Senhor, lá vai o meu filho, não sei para onde. Eu sei que eu vou ter uma grande batalha contigo de agora em diante, mas um dia tu vai trazer o meu filho de volta. Eu sei que tu vai trazer meu filho de volta. E vim embora para São Paulo. Eu não fiquei muito tempo em São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. Um dia lá no Rio de Janeiro, alguém disse para mim: você, para cantar bonito, rapaz, tu tem que fumar maconha. Eu conhecia maconha, depois conhecia a cocaína, depois a heroína, a morfina, a fetamina, o crack, a bolinha, a lífite, morfite, LSD, e fui aplicando todo tipo de drogas. Como eu era lutador, teve um moço que falou: rapaz, tem um camarada aqui no Rio, se vê você lutar, ele vai te contratar. E o tempo se passou e um dia foi me apresentar esse alguém que ele tinha falado. Aquele dia eu fui conhecer o Diabo Vermelho. Eu conheci o Diabo Vermelho. O Diabo Vermelho, irmão, é o líder do Comando Vermelho, que na época era Diabo Vermelho, depois passou a Falange Vermelha, depois passou Comando Vermelho. Eu fiz o teste e passei. E minha vida foi uma desgraça depois que eu conheci aquele homem. Eu já tinha ódio desde que eu era pequeno. Agora, irmão, eu aprendi a roubar, assaltar banco, ganhar dinheiro. Primeiro o assalto a banco. Entramos dentro do banco, pegamos todo o dinheiro que o banco tinha. Mas na saída, os meus amigos, que já estavam acostumados a roubar cada um para o seu lado, tem que escapar.
E os policiais me pegaram. E eu fui parar na cadeia pela primeira vez na minha vida. Eu não levei muita sorte não, porque foi no tempo do inverno. Nunca apareceu um amigo miserável que me levou para as drogas, para me levar um travesseiro para escorar minha cabeça. Nunca apareceu alguém para levar um cobertor para mim se cobrir, para tampar o frio, não. É aí, irmão, quando você entra numa vida desgraçada dessa, lá dentro da cadeia, porque a mãe não pode puxar a orelha do filho, a mamãe não pode dar conselho, o filho fica com raiva, faz uma tempestade com um pingo d'água, mas quando chega na cadeia, lá você apanha e não pode reclamar porque apanha mais. É lá que a gente vê o sol nascer quadrado, é lá que a gente tem saudade de casa. É lá que a gente vai perceber que a mãe não é chata, o pai não é chato. Ah, que saudade tem, a gente tem até saudade daquele puxão de orelha que a mãe dava. Que saudade! Mas agora é tarde, você tem que pagar pelo crime, você tem que pagar pelo eu. E eles me batiam. E o tempo foi passando. Eu saía, voltava, e saía, e voltava, e saía, voltava. E eu acostumei a assaltar drogas, assaltar banco, atirar, para mim era brincadeira. Eu era cheio de ódio quando eu tinha 9 anos de idade, que eu sofria na escola por causa do racismo. Por isso eu fui crescido no ódio. E cada dia dentro da cadeia o meu ódio aumentava mais, porque quando eles me batiam, o meu ódio aumentava. A minha vontade era de pegar um policial daquele, enforcar, matar. Eita, o meu ódio aumentava demais. Chegou um tempo, o policial estava me batendo. Disse, você não vai confessar o crime? Não, não vou não. Então vamos colocar ele no Hotel 5 Estrelas. O Hotel 5 Estrelas, irmão, é um quartinho de menos de meio metro que tem na penitenciária, lá no banco 1. Menos de meio metro. Você não pode nem estirar a perna. Você fica agachado. Cansou de estar agachado, você fica de pé. Cansou de estar de pé, você se agacha. Cansou de estar agachado, fica de pé. Me deixaram 90 dias dentro desse cubículo. Quando o dia deles me tirar de lá, eu escutei um policial dizer assim para o outro, ele vai confessar até crime que não cometeu. E na medida que eu estava saindo, eu vi o policial olhar para mim e dizer assim, você vai confessar? Eu disse, rapaz, eu não vou dizer coisas nenhuma, porque se quiser me colocar dentro do hotel de novo, eu estou com saudade já do hotel. Eu já acostumei mesmo dormir abaixado, dormir de pé, eu já acostumei. Pode me levar para lá, porque eu não vou dizer nada. Aí me batia. Ah, vamos trazer o índio aqui, porque o índio vai fazer. Ele abriu o bico. Não é que o camarada era índio, não. Era o apelido dele, porque era um camarada carrasco. Levaram ele até a minha cela e me penduraram num paredão. Foi aí que o índio chegou perto de mim e disse assim, moço, a tua fama aqui na penitenciária é muito boa, viu? Aqui diz que você apanha e não diz nada do que a gente quer saber. Mas eu sou mais homem do que você. Eu quero ver se você é mais homem do que eu, então. Você vai ter que provar. Eu vou fazer esse desafio. Eu quero ver se você é homem mesmo. Eu tenho um sinal para quem quiser ver. Viu? Aqueles Tomé que não acreditam em nada, eu tenho um sinal ainda nas unhas dos meus pés, no assolado dos meus pés, para quem quiser ver. Eu vou te mostrar o que é sinais de torturas. Pegava espinho de laranja e colocou debaixo da unha do dedão e começou a bater no outro lado, até o espinho desaparecer debaixo da unha. Depois falou, rapaz, quero ver se você aguenta essa. Puxou com um alicate e pegou uma felpa de bambu maior do que o espinho, colocou no mesmo lugar e começou a bater. O sangue esguichava, molhando o seu rosto, molhando a sua camisa, a sua mão. Ele pegava e passava a língua do sangue e dizia, eu vou tomar o seu sangue todo, rapaz, porque eu sou mais homem do que você, eu vou acabar com você. Depois ele foi lá com um alicatinho e puxou aquela felpa de bambu. Falou, quero ver se você aguenta essa. E pegou um ferro vermelho na brasa que estava dentro de um fogo. E chegou debaixo da minha unha e colocou. A unha foi derretida para cima e a carne queimada para baixo. Depois tirou toda a minha roupa
e pegou cigarro aceso, acendeu o cigarro e colocava em parte íntima do corpo da gente. Aquilo doía demais, irmão. Aquilo doía demais. Foi nesse tempo que eu ficava pensando, meu Deus, por que eu fui virar um assaltante? Tem muita gente pela rua aí brincando de ser malandro. Eu sou malandro. Eu tenho um vizinho lá que acha que ser malandro, roubar coisa dos outros, um aparelho de som que alguém passa a vida toda para comprar. O pai de família, irmão, vive a vida tentando comprar uma bicicleta para ir trabalhar, paga R$400 numa bicicleta. O camarada chega lá e rouba e vende para R$20 e acha que é malandragem. Porque não entra dentro de uma penitenciária para ver o que é malandragem, o que é que um malandro ganha dentro das grandes penitenciárias. Uma vida catastrófica, uma vida desgraçada. Um dia, quando me colocaram dentro da solitária, eu estava sofrendo demais, porque eu estava muito ferido, e me colocaram dentro da solitária de novo. E lá eu pensei assim, eu podia pedir para que Deus da minha mãe me tire daqui, mas Deus não vai ouvir a voz de um viciado como eu. Eu tenho que pagar pelo meu crime, pelo meu erro. Eu tenho que pagar. Eu me lembro que um dia, quando eu fui fazer um assalto, eu já estava solto, fui fazer um assalto. Embora eu tenha muitas marcas de tiro, mas naquele dia, nenhuma bala me acertou. Eu batia no peito, eu dizia, eu sou muito bom de pulo, nem as balas estão me pegando mais. Eu não era bom coisa nenhuma. As balas não me pegou naquele dia. É porque ao norte do Paraná tinha uma mãe que estava com o joelho dobrado, falando com Deus. E Deus me guardava porque tinha plano para fazer na minha vida. Para ser rápido, o tempo foi passando. E na medida que o tempo foi passando, irmão, já fazia 12 anos que eu estava fora de casa. Um dia eu estava na fazenda do chefe, eu estava tranquilo, as minhas feridas tinham sarado, eu peguei uma calça jeans, coloquei um tênis, e o chefe olhou para mim e disse assim, negrão, tudo bem contigo? Eu disse, estou legal, estou pronta para outra. Ele disse, então, hoje, dia 11 de maio, você vai começar trabalhando já. Eu gostaria que você desse uma volta nesse helicóptero novo que a gente comprou. Ele confiava em mim porque eu era um bom piloto. E naquele dia de manhã, quando eu estava no ar, o vento soprava sobre a aeronave, parecia que ia até cair. O vento era demais. Eu dizia, hoje não é dia nem de voar. Eita, que dia terrível hoje. Sabe de uma coisa, eu vou descer no pátio. E quando eu desci no pátio da fazenda, já fazia 12 anos que eu estava fora da minha casa. 12 anos que eu nunca nem mandei uma carta para minha mãe. Aí eu estou andando, tem umas crianças vendo o movimento da aeronave. E eu vi uma menininha pequena, olhar para o menino. Eu falei, quem sabe eu brincando com as crianças vai mudar o meu dia hoje. Olhei para a menininha e falei, oi, tudo bem? A menininha olhou para mim e falou, oi. E depois não me deu mais atenção. Olhou para o menino que estava ao seu lado e disse assim, amanhã é dia das mães. O que você vai dar para sua mãe amanhã? O menino deu um sorriso para ela e disse assim, o meu presente está debaixo da cama. Não vejo a hora de chegar amanhã para dar o presente para a mamãe. Eu saí de perto daquela menina. Cheguei mais na frente, tinha um menino conversando com o outro. Eu nem dei oi, porque quando eu estou passando perto, eu vi um menino perguntando para o outro, você já comprou presente para sua mãe, para dar amanhã? O menino falou, o papai vai levar a gente na cidade e a gente vai comprar o presente. Lá na fazenda a gente andava livremente, porque quem trabalhava na fazenda não sabia que a gente era assaltante, nem que o dono da fazenda era nosso chefe. Então lá quem fazia serviço de roça era diferente, mas eles não sabiam o que a gente fazia. Cheguei mais na frente, eu não sei se aquela moça era crente ou não, mas o nome de uma delas era Raquel. Olhou para mim, estava conversando em duas, e precisava da terceira pessoa para um tira-teima. Quem é a terceira pessoa que vai passando ali? Um negão beiçudo. Ela me chama, vem aqui.
Vem aqui, negrão. Eu cheguei perto. Ela disse, eu ia te fazer uma pergunta, mas antes de eu fazer uma pergunta, eu quero te fazer outra. Olha o que estava acontecendo. É porque eu cuido das entradas e saídas aqui da fazenda. Eu nunca vi ninguém telefonar para você. Eu nunca vi ninguém escrever uma cartinha para você. Recado para você. Você tem mãe? Curvei a cabeça e não respondi nada. Aquela moça, quem sabe, não ficou feliz com o meu silêncio. Olhou para mim e disse assim, você não disse, negrão, que tem mãe ou não tem? Mas se você fosse dar um presente para sua mãe amanhã, que presente você compraria para sua mãe? Que presente a sua mãe merecia ganhar? Aquilo, irmão, mexeu comigo. Porque fazia 12 anos, além de 12 anos que eu não via mais a minha mãe. A minha mãe nunca ganhou aquele copo que vem tomate dentro. Nunca ganhou nem um copo, nada. Nem um aperto de mão. Agora já fazia anos que ela nem via o seu filho caçula. O que era que eu ia dar para minha mãe? Eu não queria que ninguém me perguntasse mais nada. Eu saí correndo. Eu entrei dentro de um canavial. Eu quero ficar sozinho. Eu não quero que ninguém me pergunte mais nada. Eu não quero. Eu estava nervoso. E quando eu estava nervoso, eu era perigoso. Eu não quero atirar em ninguém. Agora, eu quero ficar sozinho. Entrei dentro do canavial. Eu achei um pedaço de madeira e me sentei. E curvei a cabeça. E quando eu curvei a cabeça, só uma coisa que me veio. Por que todo mundo está falando em dar presente para o Dia das Mães? Por quê? Por quê? Oh, meu Deus. Eu tenho uma mãe. A droga LSD, irmão, é uma droga tão pesada que quando se aplica ela hoje, você esquece o ontem. Você não sabe com quem andou ontem, o que comeu ontem, onde você estava ontem. Você esquece tudo. Agora já pensou coisa de 12 anos atrás? Eu, para mim, tinha vindo no mundo sozinho, nem mãe eu tinha. Mas aquela manifestação, todo mundo falando em mãe, de repente, eu lembrei de algo de 1 ano atrás, de 2, de 3, de 5 anos, de 10 anos, de 12 anos. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma mãe. E eu queria lembrar como era minha mãe, a voz da minha mãe quando chamava pelo meu nome. Eu não conseguia lembrar. Eu queria lembrar como é que era o rosto da minha mãe, o formato do rosto dela. Eu não conseguia lembrar mais. Eu não conseguia. E eu saí de dentro do canavial e falar, meu Deus, custa o que custar. De hoje para amanhã eu quero ver a mamãe. Eu quero ver a minha mãe. Entrei dentro da casa do chefe, falei, ô chefe, me dê dinheiro que eu vou viajar para o Paraná. Ele sabia que eu era teimoso. Então ele pegou, me arrumou dinheiro. Eu tinha 12 identidades falsas. Eu peguei uma delas e coloquei no bolso. Coloquei um tipo do cabelo alto, Black Star. Peguei um óculos escuro, coloquei no olho e me levaram até o aeroporto. Eu peguei um voo até a cidade de Londrina. Da cidade de Londrina, agora eu tenho que chegar de ônibus. Peguei o ônibus até a cidade de Maringá. 18 horas e 30 minutos, quando eu cheguei na rodoviária de Maringá, eu fui comprar a passagem para chegar na minha cidade. O ônibus só saía 0 horas e 30 minutos. Por isso eu comprei a passagem e podia dar uma volta na cidade. Quando eu estava descendo a Avenida Brasil, na cidade de Maringá, algo me chamou a atenção. Quando eu vi uma faixa branca escrita com letra vermelha, dê presente Arapuã para sua mamãe. Eu entrei dentro daquela loja, uma moça me acompanhava, de repente eu me deparei com um presente muito bonito. Eu falei, moça, eu quero que você embrulhe esse presente num papel muito bonito, porque é para alguém muito especial para mim. A moça embrulhou aquele presente, eu peguei um cartão e escrevi, para a querida mamãe, coitada de mamãe. Coloquei dentro do presente. E quando eu saí de dentro da loja, eu estava feliz. Eu lembrei do menino da fazenda e comecei a rir. Lembrando assim, não vejo a hora de chegar amanhã, da minha mãe pegar esse presente. Porque se ela pegasse, era o primeiro em toda a sua vida. Quando chegou a hora de viajar, o ônibus saiu atrasado, mais de 1 hora atrasado, quase 2 horas da manhã. Coloquei a poltrona para trás e tentei dormir. Eu tive pesadelo, irmão. Não consegui dormir. Será que a minha mãe vai me aceitar sabendo que eu sou assaltante? Será que a minha mãe vai me aceitar sabendo que
eu sou um atirador profissional, sabendo que eu sou drogado, sabendo que eu abandonei ela um dia. Será que a minha mãe está viva? Será que ela está morta? Não me deixava eu dormir. O ônibus, o miserável do ônibus, parecia que andava a 10 por hora na estrada. Mas quando deu 8 horas e 30 minutos, no dia 12 de maio, eu cheguei na minha cidade. Estava tudo diferente. A rua era de chão, agora era asfaltada. Eita, a rodoviária, que era um barzinho, a rodoviária era grande. Eu desci, a mochila, a minha mala, a minha jaqueta e o presente. Quando eu desci na rodoviária, alguém estendeu a mão para me cumprimentar. Eu não queria falar com ninguém. A primeira pessoa que eu queria falar, com exceção do motorista de táxi, era minha mãe. Quando eu estava dentro do táxi, o meu coração começou a bater acelerado, porque eu sabia que com 10, 12 minutos eu podia abraçar a minha mãe, a sofredora, aquela que orava por mim, que há 12 anos eu não havia. Eu podia dar um abraço e dar o primeiro presente para o Dia das Mães. O motorista me levou até a minha casa. Eu paguei a corrida. E quando eu olhei para a minha casa, toda a tristeza do mundo me pegou, irmão. Não morava mais ninguém naquela casa. Não morava mais ninguém. O mato estava dessa altura, cobria tudo. Uma parte da casa estava torta. Uma parte não tinha cobertura mais. Parece que toda a tristeza do mundo me pegou daquele dia. Eu amassando os matos com os pés. Cheguei debaixo de um pé de laranja, me sentei debaixo do pé de laranja. O que me deixava triste também era o presente. Falei, eu vou quebrar, não vou dar para ninguém, já que a minha mãe não se encontra. A expectativa de chegar, não tinha dormido à noite. Coloquei minha mochila, forrei a jaqueta e dormi um sono. Eu dormi. E deu 10 horas, deu 11 horas, meio-dia, 2 horas, 3:30 da tarde eu me acordei. Aí eu pensei que eu estava sonhando. Não estava sonhando. Eu cheguei em casa. Eu estou vivendo um pesadelo. Porque eu cheguei e não encontrei a minha mãe. Cheguei em casa. Não era 9 horas da manhã. Agora é quase 4 horas da tarde. O que me deixava triste, e eu aumentava a minha tristeza vendo o pé de abacate, o pé de pocã, pé de pêssego, que vi mamãe plantar e vi crescer junto comigo, o pé de goiaba, agora tudo abandonado pelo mato, parede torta, uma parte não tinha mais cobertura. Cheguei lá no fundo de casa e me desbrucei naquele peitinho de uma janelinha velha. E desbrucei no peitinho da janela e fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida de agora em diante? O que eu vou fazer? E na medida que eu estou pensando o que eu vou fazer, eu escutei uma voz. Eu olhei para o meu lado direito, não vi ninguém. Eu olhei para o meu lado esquerdo, não vi ninguém. Eu olhei para trás, não vi ninguém. Para quem usa drogas, conversar sozinho, ouvir voz, isso é normal. Eu não... Deixa para lá. Curvei a minha cabeça. Curvei minha cabeça de novo. Quando eu estou com a cabeça curvada, eu escutei a voz de novo. Falei, meu Deus, eu não estou doido. E também não usei drogas nem ontem nem hoje. Tem alguém conversando em algum lugar. Eu tentei olhar pelo buraco, mas não deu para ver. Porque janela, porta estava fechada. Bom, não dá para ver, mas posso escutar. Fixei o meu ouvido na janela e fiquei ali parado. Eu percebi que a voz vinha de dentro de casa. Aquela voz aumentava um pouco o volume da voz, depois abaixava um pouco. Quando eu percebi, aquele alguém estava orando naquele momento. Ou estava orando o dia todo. Eu cheguei em casa, não era 9 horas da manhã. Agora era quase 4 horas da tarde. Então aquele alguém estava orando o dia todo. O que mais comoveu o meu coração foi quando eu pude entender e compreender o motivo daquela oração. Eu fiquei escutando. E uma voz, aquela voz dizia assim: Jesus, tudo que eu tenho pedido no seu nome, o Senhor tem me concedido. Lembra do meu filho caçula que queria ser pregador da sua palavra? Lembra, Jesus? Uma hora ele dizia que queria ser cantor. O meu filho, Jesus, transformou num assaltante de banco. Transformou num atirador profissional. Um drogado.
Senhor, eu tenho tanta saudade do meu filho. Senhor, tudo que eu tenho pedido, Senhor, tenho concedido ao meu coração. Agora, Jesus, eu estou sentindo que o Senhor está me chamando. Senhor, não me leve agora não. Eu gostaria de ver o meu filho Abel pela última vez. Traga o meu filho de volta, Jesus. Traga o meu filho de volta. Traz. Quando eu vi o meu nome na oração, eu saí correndo. Eu cheguei na porta da sala e comecei a bater. Eu bati. Dali a pouco chegou alguém e abriu a porta para mim. Eu não pude conhecer. Quando eu saí de casa, minha mãe tinha o seu corpo reto. Os seus cabelos eram pretos. Aquele alguém que abriu a porta para mim era corcunda. Seus cabelos eram brancos, como se fosse um algodão. Ela andava devagarinho porque não podia mais andar depressa. E quando ela abriu a porta, demorou vários segundos. E quando ela firmou o rosto, que viu quem estava em sua frente, a primeira palavra que saiu da sua boca, quando ela disse: vem dar um abraço na mamãe, meu filho. Eu confesso a vocês que foi o abraço mais gostoso que eu dei em toda a minha vida. Foi o abraço que eu dei, mamãe, naquele dia. Eu peguei o presente para o Dia das Mães, eu entreguei na sua mão. A minha mãe pegou o presente e colocou em cima da mesa. Ela não teve a curiosidade de abrir, não, porque o presente que ela queria já tinha chegado. Era o seu filho caçula. Ela queria abraçar. Ela chegou, me abraçou e me beijou. Estava feliz da vida. Dali a pouco a minha mãe olha para mim e diz assim: filho, vamos à igreja com a mamãe hoje? Ela falou com tanto carinho, me deu um beijo primeiro, me deu um cheiro e me convidou para ir à igreja. Aquele dia eu falei: eu vou, mamãe, eu vou. Eu vou. Só numa condição: eu quero sentar lá no último banco. Eu quero ficar lá no cantinho. E não quero que ninguém fale comigo. Seja feita a sua vontade. Quando chegou no culto, a minha mãe, como de costume, foi dobrar o joelho no círculo de oração. 1 minuto, 2, 3, 4. No 5º minuto que a minha mãe estava com o joelho dobrado, alguém foi falar comigo: jovem, não foi por acaso que nessa noite você veio na minha casa. Eu marquei um encontro contigo aqui nesta noite. Uma chama do céu diretamente para o meu coração. Aquela noite estava tudo diferente para mim. Estava tudo diferente. Porque a minha vontade, pastor, era só de atirar nas pessoas. Naquele dia, eu olhava assim em minha volta. Cada pessoa que eu via em minha frente me dava uma vontade de abraçar. Pela primeira vez na minha vida, vontade de abraçar alguém. Abraçar um jovem, abraçar uma moça, uma criança, um adolescente, um irmão. Que vontade de abraçar alguém. Que vontade! Aquelas torturas que eu disse para vocês que eu sofria. Eu não conseguia chorar, irmão. Um homem durão, frio, calculista. Naquele dia não tinha ninguém torturando. Mas as lágrimas começaram a molhar o meu rosto pela primeira vez na minha vida. Eu falei: meu Deus, será que eu não sou homem? Homem que é homem não chora? O que está acontecendo comigo? Eu percebi o ódio saindo do meu coração. E na medida que o ódio saía do meu coração, eu percebi o amor entrando pelo outro lado. Quando eu percebi, queridos, eu estava com as mãos levantadas, gritando: eu quero aceitar a Jesus como Salvador da minha alma. Eu quero aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia.
Ei, eu saí correndo para frente. A primeira pessoa que chegou ao meu lado foi uma velhinha corcunda. Andava devagarinho porque não podia andar. Pegou uma cadeira, sentou na cadeira e olhou para mim e falou: filho, senta aqui. Me colocou eu no colo, como se eu fosse uma criança. Ela beijou o meu rosto, irmão, e alisava meu cabelo, se pode chamar de cabelo. Minha mãe estava feliz da vida. Perdão, irmão, é o primeiro CD, depois é o terceiro. É o primeiro, número 3, por gentileza, segura um pouquinho. Aleluia. Ela me beijava, feliz da vida. Ei, quando terminou o culto, minha mãe estava feliz demais. Eu até olhei para minha mãe e falei: mãe, eu não vou ser crente coisa nenhuma. Eu acredito que a minha mãe falou: Jesus, eu entrego nas suas mãos. Porque quando chegamos em casa, como de costume, a minha mãe entrou para o seu quarto para orar. Ela entrou para orar. Eu peguei, entrei no quarto que pertenceu a mim há algum tempo. Comecei a olhar as coisas. E quando eu estou olhando ali, me deu uma vontade de pegar a Bíblia. Só que eu não tinha uma Bíblia. Eu tinha que pegar a Bíblia da minha mãe. Eu não queria dar o gosto para minha mãe, dizer: o meu filho pegou a Bíblia e Deus vai falar com ele. Então eu tirei o sapato e fui de ponta de pé lá no quarto da minha mãe. Enquanto a minha mãe orava, eu tirei a Bíblia da minha mãe, da bolsa dela, e saí devagarinho, escondido dela. Só que Deus estava ali para falar comigo. Quando eu cheguei no meu quarto, eu falei: aonde abrir tá bom? E Deus falou assim comigo. Eu não entendia de Bíblia. Deus falou comigo assim, em Isaías: eis que conheço o teu assentar, o teu levantar e o teu furor contra mim. Por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isaías 37, 28 e 29. Eu senti que Deus falou comigo pela palavra. Irmão, eu saí correndo do meu quarto, entrei no quarto da minha mãe. Só que a minha mãe não me pegou no colo, não. Eu que peguei a minha mãe no colo. Eu falei: mãe, Deus falou comigo pela palavra. Olha o que Deus falou comigo. E abracei minha mãe, coloquei ela no meu colo e beijei a minha mãe. A minha mãe falou: filho, eu estou tão feliz hoje. A minha mãe falou: eu vou cantar um hino para você. Eu vou cantar um hino. Eu falei: meu Deus, será que é aquele? Aleluia. A minha mãe tinha aprendido outro hino, irmão. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Quando a minha mãe terminou de cantar este hino, Jesus já tinha me batizado no seu Espírito Santo. Eu falava em línguas estranhas com mamãe. Mamãe falava comigo e ambos entendiam o que o outro falava, porque nós falávamos a mesma língua. Para terminar nesta noite, a minha mãe me convidou para ir até o meu quarto. E quando chegou lá no quarto que pertenceu a mim há algum tempo, mamãe olhava para mim e dizia: filho, está vendo, a tua coberta está dourada. Desde que você foi embora, nunca ninguém usou. Então eu percebi, a minha mãe nunca recebeu nenhuma visita. Nenhuma visita. Ela falou: filho, vem aqui. Ela me levou até a cozinha e me mostrou a cadeira. Lembra, meu filho, da cadeira que você gostava de sentar? Quantas vezes eu queria ver você aqui comendo a polenta com mamãe, mas eu nunca mais pude ver você aqui. Filho, hoje eu quero descontar todo o tempo que eu não pude te abraçar. Ela pegou e me abraçou e me deu um beijo. E depois ela me soltou e olhou para mim e falou: filho, sabe que dia é hoje? Falei: eu sei, mamãe. Hoje é domingo, dia 12 de maio. Ela falou: não te lembra mais nada? Eu falei: lembro. É o dia das mães. Ela falou: não te lembra mais nada? Eu falei: não. Ela falou: pois é, meu filho, dia 12 de maio, hoje coincidiu que caiu no dia das mães. Mas hoje é meu aniversário também. Eu estou completando 86 anos de idade hoje.
Como presente do Dia das Mães, você voltou para casa. Como presente de aniversário, você aceitou a Jesus como Salvador. Eu estou muito feliz. A minha mãe pegou, levantou a sua camisola e me mostrou o seu joelho. Falou: olha aqui, meu filho. Quando eu olhei no joelho da minha mãe, eu nunca tinha visto aquilo. Eu vi uma batata assim em cada joelho de mamãe. Falei: mamãe, o que é isso? Ela falou: isso aqui é por sua causa, meu filho. Eu falei: mãe, por minha causa? Ela falou: não fica triste não, meu filho. Não fique triste não. Jesus sabe por que isso aconteceu. E eu vou contar para você. Filho, eu estou completando 86 anos. Eu não posso mais trabalhar na roça. Eu sou aposentada pelo Fundo Rural. Eu ganho aí um pouquinho que dá para mim comprar o arroz. Então, quando eu levanto de manhã, que eu faço meu café, eu tomo um cafezinho e depois não dá para fazer mais nada. Eu não tenho o que fazer. Eu dobrava o joelho para orar por você. Depois, na hora do almoço, quando eu como a minha polentinha, não tenho o que fazer, eu dobro o joelho para orar para você. Na janta é a mesma coisa. Aí quando eu vou dormir, o meu sono é até 3 horas da manhã. Eu não consigo dormir mais. Aí eu não tenho o que fazer. Eu dobrava o joelho para orar por você, porque eu sabia que Jesus ia trazer você de volta. Eu sabia disso. Eu sabia, meu filho. Hoje você está aqui. Filho, eu posso te dar mais um abraço? Falei: ô mãe, a hora que a senhora quiser me abraçar, a senhora pode me abraçar. Eu sou o seu filho. Com sua mão esquerda, ela juntou as minhas costas. Com sua mão direita, ela juntou o meu pescoço e puxou o meu corpo contra o dela. Quando a minha mãe me abraçou desse jeito, eu não aguentei. Com a minha mão esquerda, eu ajuntei as costas dela. Com a mão direita, eu ajuntei o pescoço da minha mãe e puxei o corpo dela contra o meu. A minha mãe chegou até o meu rosto assim, me deu um beijo. Eu também beijei o rosto dela. Ela pegou, chegou até o meu ouvido e disse assim: filho, eu vou pedir uma coisa para você. Nunca desvia do caminho santo do nosso Senhor Jesus. O terceiro CD, número 7. Deixa na agulha aí. Aleluia. Aleluia. E ela me deu um beijo, me disse essas palavras. Eu falei: mamãe, eu nunca vou deixar Jesus e nem a senhora. Não vou mais não, mamãe. Não vou embora mais não. Não vou abandonar a senhora mais não, mamãe. Agora eu vou dizer uma coisa para minha mãe que eu nunca falei. Eu não sei se você já disse isso para sua mãe. Você é aquele tipo de filho que só sabe magoar a mãe, mas na hora de dizer uma palavra de carinho você não tem coragem. Quem sabe você era igual eu. Eu também era desse jeito. Eu nunca falei uma palavra de amor para minha mãe. Mas naquele dia eu ajuntei todo o amor que Jesus colocou no meu coração. Abraçado com ela. Eu cheguei bem no ouvido dela e disse assim: mãe, eu sei que a senhora nunca ouviu isso da minha boca, mas eu quero que a senhora fique sabendo que eu te amo. Você já disse isso para sua mãe alguma vez? Eu te amo, mamãe. A senhora acredita que eu te amo? Eu tirei a mão dela do meu pescoço. Eu tirei outro braço dela das minhas costas. Eu olhei bem para ela e falei: mamãe, a senhora acredita, mamãe? Eu sei que é a primeira vez. Fala comigo, mamãe, a senhora acredita? Eu te amo, mamãe, é de verdade, mãe. Eu amo a senhora demais. A senhora acredita, mãe? Fala comigo. Fala, mãe. Na hora que a minha mãe falou: filho, nunca desvia do caminho santo do Senhor. Eu não tinha percebido que a minha mãe tinha acabado de morrer nos meus braços na hora que ela pediu isso para mim. E ela não podia me ouvir. A minha primeira súplica de amor, a primeira vez na minha vida que eu dizia isso para ela, ela não podia me ouvir. Eu fiquei louco, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu gritava. Foi quando eu vi um varão todo de branco, que eu não pude encarar porque brilhava. E aquela voz dizia assim: não chore, meu servo, porque logo você também estará comigo na mansão celestial. Aleluia. Naquele dia, quem sabe eu estava dando um adeus para minha mãe, mas eu não sabia que muito em breve eu também estarei na mansão celestial.
naquele dia, pastor, eu quero ter a oportunidade de abraçar a minha mãe e dizer obrigado, mamãe, pelas incansáveis orações. Eu também consegui chegar. A senhora veio para o céu, mas a sua oração continuou germinando na terra. Eu vou parar por aqui hoje. Eu posso sentir a sua presença. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.